Bom dia, tudo bem, Rodrigo? Comecemos, então. Eu esperei para ligar, porque senão a câmera, ela desliga, né? E o microfone também. Todo mundo com o áudio liberado, caso queira participar, tá? Bom dia, Elian, Gabi, Ana Clara, Nicolas. Como estão? Como passaram de feriado? Tudo bem? Carlos já me contou do projeto Fitness. Oi, prof, bom dia. Bom dia, tudo bem? Tudo jóia, prof, e você? Tudo bem. Bom. Carlos colocou um coronavírus ali na imagem do perfil. Prof, a gente não... tem hora que a gente fica Eu posso... sem nada pra fazer. Eu tô procurando tudo pra fazer. Tá certo. Maria, posso fazer a correção? Rapidinho dá tempo, acho. Não posso me alongar muito. Deixa eu só pegar o material de vocês. Estava aqui morgando e esqueci. O Carlos está com um coronavírus. Na imagem. Para mim aparece a fotinha do coronavírus. Bom dia, Natália, Maria Luísa, a Júlia, Maria Eduarda, Ian, Manu, Milena, Lete. Quem que tá aqui? Gabi, Mirella. Qual das Maria Eduarda que falou comigo? Adolinski, né? Bom dia. Bom dia, quem tá falando comigo? Eu. Eu quem? Gustavo. Tudo bem, Gustavo? Tudo ótimo. Que bom. Então, deixa eu só falar um pouquinho do simulado. Não entrem lá ver a nota do simulado agora, senão vocês vão se perder na vida, tá? Deixa um pouquinho. Só vou abrir as questões do simulado. Vocês anotaram o gabarito? Quem não olhou ainda, não olha agora. Depois olha. Então, o gabarito das questões. Deixa eu só fazer prof, aqui, bom dia. abrir a prova. Oi? É a Carol. Oi, Carol, tudo bem? Aham. Todo mundo já abriu quase a nota do simulado. É que tem gente que falou que não tinha aberto ainda. Ah, tá. Por isso que eu falei para não entrarem, porque senão vão entrar lá, vão se perder na vida. Então, deixa eu só entrar aqui para ver as questões. Então, o gabarito do simulado, para quem anotou o gabarito, é C, B, B, A e D. Tá? Só vou comentar ali bem rapidinho. O que vocês acharam do simulado? Difícil, pelo amor de Deus, Eduarda, tava susse. Obrigada, Rodrigo. Fácil, né? Para quem estudou, tava facinho. Então, a primeira questão lá falava sobre a colonização inglesa, né, na América do Norte. Então, a primeira colonização, ela foi feita durante o governo da Elizabeth I, que é a colonização do Walter Raleigh. E vocês lembram que essa primeira colonização, ela não dá certo, tá? Por quê? Eles não vão conseguir se fixar, vão ser atacados, não levam suprimentos, não tem muito apoio. Quem que digitou ali tudo isso? Então, a número 1, né? Letra C. Número 2, bem tranquilinha, falava da questão dos pais peregrinos. Essa questão me fez lembrar da Ana, que sempre ficava falando dos pais peregrinos. Então, no século XVII, os ingleses enviaram colonos para a América do Norte, né? Então, como que eles foram identificados? Então, a primeira colônia foi a colônia de Plymouth,
Quem eram os primeiros colonos da Inglaterra, né, da América do Norte? Eram perseguidos religiosos e perseguidos políticos, tá? Então, lembrando que a Inglaterra ela é anglicana e todos aqueles que não eram anglicanos começaram a sofrer perseguições, tá? Então, eram os perseguidos religiosos, puritanos e quáqueros. A número 3, sobre a organização econômica da América do Norte. Né? Então, como que foi a colonização? Primeira coisa, né? Essa questão, a resposta letra D. O rei inglês autorizou a criação das companhias de comércio, que eram de propriedade particular e uma forma lucrativa. Então, vocês lembram que a Inglaterra, no início da colonização, ela não se preocupou em organizar essa exploração. Ela não estava preocupada em colonizar. Tanto que as colônias da América do Norte, elas são mais autônomas se a gente a compara com a América do Sul. Porque vocês não iam aguentar, Eduardo, é muita aula. É muito tempo na frente do computador, muito cansativo. E nem é aconselhável. Vocês sabem que os psicólogos dizem que não pode ficar mais que 3 horas na frente do computador. É muita coisa. Então, a número 3, letra D. Ah, sim, eles vão saquear os navios. Sim, tem escola que tem todas as aulas de manhã, mas é muito cansativo. Se vocês já estão mortos, imagine quem tem aula das 7 até meio-dia. Ninguém aguenta. Então, a número 3, letra D. Número 4, as 13 colônias se desenvolveram de forma diferente. Sobre as colônias do norte. Então, colônias do norte, policultura, comércio interno e manufatura. Número 5. A número 5 era muito mamão com açúcar, né, gente? Coloquei mapa para vocês verem ali o comércio triangular, bem sossegado. A número 5, letra D, apenas a 1 e 2. Então, o comércio triangular consistia no envio de produtos ingleses para a África, né? E africanos para o Caribe. E os lucros fizeram com que a Inglaterra ganhasse muito dinheiro, inclusive pilhando, né? Vocês lembram que a Inglaterra ela investe muito em pilhagem, pirataria. Prof. Bom, quem está colando agora não tá, né? A prova estava fácil, não precisava nem falar. Prof. Diga, Carlos. Pilhagem é a mesma coisa que pirataria? Isso, pilhar é roubar. Pilhar é sinônimo de roubar. Ai, meu Deus do céu, fui pouco. Por isso você achou que não era a mesma coisa? É que eu pensei que pilhagem era alguma, tipo, alguma relação entre os ingleses e os espanhóis. Não, pilhar é roubar. Quando você tiver dúvida com a palavra, pega um dicionário. Uhum. Tá bom? Mas não marca sem saber o que significa a palavra. Então, quando a gente está lendo um texto, a gente sempre vai identificar as palavras que a gente não conhece. Tranquilo? Então, a gente vai começar a correção da semana passada. Vocês viram que essa semana eu mandei material ontem e vocês vão receber material hoje, porque segunda-feira foi feriado. Isso, ou pergunta para o Google. Exatamente, dá um Google. Só subir. Então, mandei um materialzinho para vocês da trilha semanal. Isso, aquilo lá é a nota do trabalho do terceiro bimestre. Isso mesmo, Ana. Deixa eu pôr aqui. Essa semana que vem, fim de semana, eu quero ver se corrijo tudo e mando a nota para vocês, tá? Essa semana eu tive outras coisas.
Ah, esse a gente já corrigiu, exatamente. Tô louca. Peraí, deixa eu abrir outro. Deixa eu só abrir. Sim, se tiver certo, sim. Então, agora a gente está falando sobre colonização espanhola. Então, a gente vai começar com a página 397. Todo mundo na 397. Abri o arquivo errado, Carlos. Agora eu vou abrir o certo. Só deixa eu abrir aqui. Então, vamos lá. Então, administração espanhola na América. Então, primeira atividade lá está na página 397, número 3 e 4. Essa número 3, bem tranquilinha, né? Era para fazer interpretação de texto. Então, era para olhar os gráficos. Vocês viram que a colonização espanhola na América, ela vai ter dois processos. Primeiro, o Hernán Cortés vai chegar no Império Azteca, na cidade de Tenochtitlán. Depois, Francisco Pizarro vai chegar no Império Inca, tá? E a Espanha vai começar a organizar um sistema colonial de exploração, diferente com o que vocês viram na Inglaterra. Vocês viram que a Inglaterra ela não está bem organizada. Bom dia, Isa, não tem problema. Nós estamos na página 397, tá? Que vai falar sobre a administração espanhola. Então, vamos lá. Observe o gráfico a seguir, interprete e responda as perguntas. Então, na letra A, o que ocorreu com a população mexicana durante os primeiros 50 anos após a chegada do Cortés? Quem pode me responder? Ela vai diminuir. De quanto? Vocês fizeram o cálculo ali na tabela? Quantos milhões? 397, capítulo 9, tá? Não, módulo 3. A gente não está no módulo 4. O módulo 4 é o último módulo. A gente não acabou o bimestre. Já quer acabar o bimestre? Nem fizemos prova ainda. Aliás, já vai ter prova daqui a pouco, né? Depois eu vou ver minha agenda aqui. Não sei o que eu fiz. 22,7 milhões, tá? Então, a população estranho, você tá usando qual módulo? Tá certo, Rodrigo. Reduziu, tá? Em mais ou menos 22,7 milhões de pessoas. Pensem lá. Como que foi a exploração e como foi violenta essa colonização, tá? Então, essa é a resposta da letra A. Número 3, isso mesmo. Letra B, tá lá na página seguinte. Alguma dúvida? Essa é bem tranquila, né, gente? Vocês conseguiram abrir os materiais da semana passada? Todo mundo tinha feito atividade, porque semana passada vocês não tinham feito. 397. Agora a gente vai para 398, Nicolas. Então, 398. Letra B. Em quais intervalos representados no gráfico ocorreu o maior decréscimo? De que ano até que ano que diminuiu mais? Ali no gráfico. Aonde que diminuiu mais? Rodrigo está digitando lá. Carlos e Rodrigo estão corretos. Ian também. Então,
Letra B, de 1532 a 1548. Diminuíram aproximadamente, então caiu, né? O número de habitantes caiu. $10,5 milhões. Isso mesmo, Rodrigo. Tranquilo? Então, agora número 4. Número 4. Estabeleça as relações corretamente. Qual é a ordem ali dessa atividade? Tá bom. É B, C e A. Por quê? Vamos lá. Quem que estabeleceu alianças com os povos inimigos dos astecas? E graças a elas conseguiu tomar Tenochtitlán, conquistar para os espanhóis o atual território. Cortés. Hernán Cortés. Lembrem-se que os espanhóis só conseguiram dominar o Império Azteca porque eles se aliaram aos indígenas, tá? Tranquilo? Então, letra B. Obrigada. Então, na segunda, aproveitou-se da situação de instabilidade no governo Inca para prender o novo imperador, Atahualpa, e tomar a capital Inca, Cusco. Quem que tomou o Império Inca? Cristóvão Colombo ou Pizarro? Pizarro. E por fim, né, o primeiro colonizador responsável, né? Então vocês viram que a corrida das grandes navegações começa com o Cristóvão Colombo chegando na América Central, ali, né, onde atual São Domingos, Cuba, tá? Então, nas ilhas do Caribe. Então, os espanhóis chegaram ali. Beleza? Gustavo tá animado hoje. Vou tirar meu copo daqui, tá esquentando minha água. Então, vamos lá. Alguma dúvida, gente, em relação a essa? Então, números 5, 6 e 7 da página 400. Sim, ele se aproveitou das tretas dos irmãos lá, o Atahualpa e o Ascar, e aí ele vai usar isso para controlar o Império Inca também. Irmão, né? Já viu o irmão não tretear? Página 400. Então, todo mundo lá. Com base no que você aprendeu, preencha as lacunas com as palavras do quadro. Então, vamos lá. A partir do início do século XVI, diversas instâncias de poder foram criadas para administrar e explorar as colônias. Então, primeira palavra lá, colônias, na América Espanhola. A primeira delas foi qual que é o primeiro órgão criado? Casa de Contratação, que regulamentava o comércio, né? Então, a Casa de Contratação ela era importante para isso. E fiscalizava o pagamento de tributos. Já o próximo, Conselho das Índias. Lembrem-se que a principal autoridade do Conselho das Índias é o rei. Foi criado como um instrumento de administração e justiça. Foi criado, o rei nomeava os vice-reis. Então, vocês viram que
né, a América Espanhola criou sedes na colônia. Então, nós tínhamos duas sedes. O vice-reino da Nova Espanha, que ficava lá na América Central, onde atualmente é o México, e o vice-reino do Peru, que ficava onde atualmente é o Peru. Depois vão surgir outros vice-reinos. Vice-reino da Nova Granada e vice-reino... Agora fugiu outro vice-reino. Nova Granada. Tem mais um vice-reino fora Nova Granada. Eu sempre esqueço. Nova Granada. Ai, me deu um branco. Depois eu me lembro outro vice-reino, que é o Nova Granada, e tem mais um. Deixa eu só procurar aqui. Tem mais um vice-reino. Nova Espanha? Que surge depois. Eu sempre esqueço. Ô, prof, a Nova Espanha também não é um vice-reino. É que são... Primeiro surgem dois vice-reinos. Primeiro, Nova Espanha, que fica no México, e vice-reino do Peru. Daí depois vai surgir outros vice-reinos, que é a Nova Granada, tá? E tem mais um vice-reino fora Nova Granada. Porque a região onde é o Chile, ali vai demorar para ser dominada. Vice-reino. Deixa eu procurar. Tem mais uns vice-reinos. Rio da Prata. Eu sempre esqueço do Rio da Prata. Isso, Carlos, Rio da Prata. Exatamente. Então, vamos lá. Os vice-reis, né? Seus representantes diretos. Havia também as unidades de poder local, que eram os cabildos. Então, Gustavo e Carlos estão corretos, tá? Então, repetindo a número 5. Começa a primeira palavra. Colônias, casa de contratação, Conselho das Índias, vice-reis e cabildos. Ok? Suce. Agora, página 401. Número 6. Avalie as afirmações a seguir em B ou F. Depois corrija as afirmações falsas, tornando-as verdadeiras. Então, a primeira opção lá. De início, a dominação espanhola foi conduzida pelos conquistadores, né, os adelantados. Os adelantados, munidos das capitulações, então capitulações eram documentos que davam direito de explorar. Podiam explorar a região desde que entregassem uma parte do lucro para os reis espanhóis. Quanto que eles entregavam? 1/5, né? 20% de tudo que fosse explorado aqui devia ser enviado para a Espanha. Quais eram os adelantados? Quem eram os adelantados? Tá certo, verdadeira. Davi, tudo bem? Quem eram os adelantados? Quem que recebeu esse direito de explorar? Quem que tinha concessão? Concessão com C e depois com 2 S, Carlos. Nós tivemos 2 adelantados. Não, quem que recebeu o direito de explorar? O rei dava o direito para o adelantado. Primeiro, Hernán Cortés, depois Francisco Pizarro. Aí, aos poucos, quando começa a organizar o sistema colonial, os adelantados deixam de existir para surgirem os vice-reinos, tá? Tranquilo? Francisco Pizarro. Davi, tá tudo bem? Você digitou ali umas letras aleatórias. Francisco Bizarro, como diz o Gustavo. Deixa eu alinhar minha coluna.
Então, com a vigência do exclusivo metropolitano, a Espanha só poderia comercializar com os seus territórios da América. Correta ou incorreta? Falso. Quem que digitou ali? Não entendi. Falsa por quê? Hein, Davi? Por que é falsa? Nós temos que pensar o seguinte, tá? Que, mandou sem querer, tudo bem. Então, vamos lá. Vamos pensar o seguinte. Dentro do sistema colonial, o nome disso é pacto colonial. O que é pacto colonial? Pacto colonial são relações entre a metrópole e a colônia. Uma colônia só podia mandar matéria-prima para a metrópole e a metrópole enviava produtos manufaturados para a colônia. Então, por que está errado? Está errado uma palavra. Porque as colônias da Espanha podiam comercializar apenas com quem? Com quem que as colônias aqui estão estabelecendo um pacto colonial? Para quem que elas vão mandar matéria-prima? Para a metrópole. Quem que é a metrópole nesse caso? Nessa relação? Quem que é a metrópole? A Espanha, tá? Então, já podemos corrigir lá embaixo. Então, com a vigência do exclusivo metropolitano, por isso a relação da metrópole, as colônias espanholas só poderiam comercializar com a Espanha. Nós, né, na América, não podíamos comercializar entre nós. O que dá para entender porque que as pessoas hoje em dia ainda, né, têm uma rivalidade muito grande dentro da América do Sul, tá? Nós, como colônia de, né, Brasil quanto colônia de Portugal, só podíamos comprar de Portugal. Colônias da Espanha só podiam comprar da Espanha. Não podia ter trocas comerciais internas na América, ok? Suzy? Sim? Peraí. Então, só substitui lá a palavra. Só poderia... Então, as colônias espanholas só poderiam comercializar com a Espanha. Então, corrige lá. Deixa eu só colocar aqui, então. Com a vigência do exclusivo metropolitano, as colônias espanholas só poderiam comercializar com a Espanha. Tranquilo, Rodrigo. Nós estamos na número 6 da 401. Agora, a última opção. Para facilitar a administração das colônias, a América Espanhola foi dividida em vice-reinos e capitanias. Os cabildos eram as menores unidades administrativas, sendo órgãos, né, de alçada local. Então, nós tínhamos, dentro dessa estrutura administrativa da América Espanhola, os vice-reinos, que eram a principal autoridade, né? Então, eles eram os representantes da Espanha. Depois, nós tínhamos as capitanias, então a capitania de Cuba, a capitania de Guatemala. Daí, nós tínhamos os cabildos, que eram câmaras municipais, onde se organizavam o poder municipal, poder local, ok? Então, verdadeiro. Então, a número 6, a resposta fica VFV. Ok?
Sim, eu coloco. Na verdade, Ana, às vezes não dá tempo de eu, né, de ver tudo que eles editaram de aula. Eu sempre coloco, vocês acessam lá no YouTube. Vocês sabem que tem lá no YouTube as playlists, né, das aulas gravadas. Então, quando não der tempo de ver, né, as aulas ficam lá no YouTube. Às vezes não dá tempo de eu puxar lá do YouTube e pôr na Iônica, mas tem o canal lá de vocês. Então, sempre dá uma conferida no canal. Tranquilo? Agora, a número 7. O mercantilismo tinha como um dos seus objetivos a balança comercial positiva, isto é, o Estado mercantilista. Buscava sempre vender mais que comprar. Com base no texto e em seus conhecimentos, explique a importância do sistema de portos únicos para a política mercantilista. Por que os portos únicos eram importantes? Pode falar. Posso responder? Pode. Que assim os produtos comercializados ficavam neste porto, dando para fazer esse comércio sem o contato. Carlos, só fale mais perto do microfone, um pouco mais alto. Que assim os produtos comercializados ficavam neste porto, dando para fazer esse comércio sem o contato. Tá certo. Alguém mais complementou? Ana, por favor. Tá liberado o áudio. Primeiro, a ideia de ter um porto único facilita o controle do comércio. Então, vamos lá. Os portos únicos facilitavam o controle da Espanha, né? O controle espanhol. Sobre o comércio colonial, evitando que houvesse comércio interno na América. Ou seja, a colônia só podia enviar produtos. No caso da Espanha, qual é o principal produto que os espanhóis começaram a explorar? Não, espanhóis. Ao Brasil, não. Ao Brasil é português. Os portos únicos facilitavam o controle espanhol sobre o comércio colonial, evitando que houvesse comércio interno na América. Ou seja, a colônia só podia enviar produtos tropicais, né, e metais preciosos para a Espanha. Açúcar tem na América Portuguesa também, tá? A América Espanhola também vai desenvolver açúcar, só que a produção de açúcar da América Espanhola é a partir do século XVIII, tá? Alguma dúvida? Lembrem-se que mercantilismo é o sistema econômico que está sendo organizado na Europa. Quais são as características do mercantilismo? Balança comercial favorável, pacto colonial, né? A questão do sistema, todo o sistema colonial de exploração, tá? Então, pacto colonial, balança comercial favorável, metalismo, também são características do mercantilismo. Ok? Deixa eu só puxar aqui.
Então, aula 5 lá. 404 e 405. Lá na 404, no espaço a seguir, elabore uma representação, então uma imagem, da sociedade lá na América Espanhola. Não se esqueça de incluir os 5 setores que compunham as classes. Então, eu coloquei lá para vocês, na imagenzinha do arquivo. Quem quisesse podia até colar ali. Então, como que se organiza as classes sociais na América Espanhola? Então, lá no topo da pirâmide, por que o topo é menor? Né? Porque é um grupo menor, grupo de privilegiados. Então, lá no topo, os chapetones. Chapetones eram espanhóis que vieram para a América, tá? Diga, Carlos. Eu peguei e desenhei a pirâmide aqui nesse quadrinho, não conta? Fale mais alto. Eu desenhei a pirâmide da sociedade, né? Aqui nesse quadrinho também conta como uma atividade cheia. Tá correto, tranquilo. Então, olhe lá. Então, lá no topo da pirâmide, os chapetones, que eram espanhóis, que vieram para a América e ocupavam os melhores cargos, tá? Então, vocês vão vendo que na América Espanhola vai havendo uma diferença. Uma coisa é ter nascido na Espanha, outra coisa é ser filho de espanhol, tá? Então, os crioulos eram filhos de espanhóis, tá? Que nasceram na América. Tanto que os crioulos depois vão disputar o poder com os chapetones. Por quê? Claro que os crioulos vão começar a ganhar muito dinheiro, né? Eles vão controlar as minas, né? Então eles vão ser grandes proprietários, eles vão administrar os cabildos, mas os crioulos não podem ocupar determinados cargos, tá? Então existe uma separação entre os chapetones e os crioulos, tá? Que isso está na número 9. Os mestiços, que são mestiços de espanhóis, né, com indígenas, tá? Que são comerciantes, são assalariados. E, por fim, os índios e negros. Então, a gente sabe que na América Espanhola, no início da colonização, o trabalho é inicialmente usado o trabalho indígena. Então, até o século XVIII, o principal trabalho nas minas é realizado pelos indígenas, através de 2 formas, da mita e da encomienda. Tá? Vocês receberam isso na semana passada também. O que é a mita? A mita é um tipo de trabalho compulsório. Né? Então, a mita, a pessoa ia lá, passava alguns dias na mina, trabalhava, recebia um salário, passava 3 meses na mina. A encomienda é diferente. Então, o encomendeiro, ele é um espanhol que recebeu o direito de explorar indígenas, tá? Ele vai explorar esses indígenas e ele vai ter que dar outra coisa em troca. O que ele deveria, né? Nem sempre ele dá. É catequese, tá? E alimentação. Então, o encomendeiro, ele organiza um grupo de indígenas para catequização. Ok? Então, o principal trabalho na América Espanhola é trabalho indígena. A número 9. Sobre as características da sociedade colonial, alguma dúvida em relação ao número 8? Dúvidas? Não. 9. Sobre as características da sociedade colonial instituída na América, é correto afirmar que... Qual que é a correta da número 9? Letra E. Carlos, lê para mim, por favor. Os privilégios da sociedade colonial estavam nas mãos da minoria branca, que apresentava, contudo, uma divisão interna entre brancos nascidos na Europa, ocupantes dos cargos de nível superior, e aqueles nascidos na América, ocupantes de posições secundárias na hierarquia social. Correto. Então havia uma distinção, e essa distinção se dava devido ao nascimento. Então, se eu era branca e nasci na Europa, eu sou de uma classe superior. Se eu sou branca e nasci na América, eu já tenho menos privilégios, tá? De boas?
Tranquilo? Página 405. Isso mesmo. Então, em 1815, Simão Bolívar, um importante líder da luta pela independência da América Espanhola, escreveu uma carta a um colega, né? Então, ele vai falar algumas coisas ali. Na letra A, da 405, número 10. Letra A. Ao escrever essa carta, o autor descreve a situação de qual grupo da sociedade colonial? Dos crioulos. Então, crioulos são os espanhóis nascidos na América. Então, a 10, letra A. Então, tá lá. Não somos índios nem europeus. Então, já aqui é século XVIII. Então, ele já está trazendo um processo de diferenciação. Então, essa população nascida na América, né, de brancos, começa a disputar o poder com os espanhóis. Os usurpadores, né, os usurpadores são os espanhóis, em suma, sendo americanos por nascimento, eles estão tentando pensar que eles nasceram na América, né, e nossos direitos, os da Europa, temos de disputar esses direitos, né, com os, né, pensando os indígenas, e mantermos neles contra a invasão dos invasores, tá? Então, nascidos na América são, né, os crioulos, tá? Então, descendentes crioulos. Letra B. Com base em seus conhecimentos sobre a divisão social na América Espanhola, explique a afirmação de Bolívar sobre a situação mais complicada. O que ele está falando? Carlos pode falar. Eu coloquei assim, ó, que os crioulos não conseguiam entender porque não eram nem indígenas nem espanhóis. Também. Então, ele vai falar o seguinte, que os espanhóis, quando eles chegaram aqui, eles acabaram dominando todo o território. Então, ele vai destacar que quem que teria direito sobre as terras? Usurpar é tomar o poder, é ocupar o poder, né, ocupar um lugar que não era deles. Então, quando o Bolívar chama os espanhóis de usurpadores, ele está falando o quê? Os espanhóis tomaram uma coisa que, né, um lugar que não era deles. De quem que era esse lugar? Por o Bolívar, era dos indígenas, tá? Tudo bem? Usurpando? Tinha uma novela chamada Usurpadora. Tem um monte de meme bem legal. Já viram? No SBT. Isso. Por isso que é a usurpadora. É alguém que toma o lugar de outra pessoa. Tranquilo? 405. Aí, 409, para a gente terminar. Número 11. Então, página 409. Pode, Eduarda. Cite duas atividades econômicas praticadas na América Espanhola. Quais eram as atividades econômicas da América Espanhola? Vai esperar acabar a aula, Carol. Não acabou a aula ainda. Não conheci esse. Mineração. Exatamente. Plantação? A principal atividade até o século XVIII é mineração. Prof, é mineração e plantação? Sim, mineração, depois plantation. Então, vamos lá. É a número 11. Mineração. Quem que trabalhava na mineração?
Não. Indígenas. Trabalho indígena. Falei para vocês da mita e da encomenda. Então, áreas tropicais. E nas áreas tropicais de regime de plantation? Prof, Quem que trabalhava na plantation, Carlos? os escravos? Escravos, exatamente. E também havia agricultura, pecuária para abastecimento interno. Prof, Diga. posso responder falar a minha para ver se tá certo? Pode. Eu coloquei assim, ó, mineração, busca principalmente por prata. Plantação, cana-de-açúcar, melaço e rum. Daí eu coloquei embaixo também assim, produção e extração, exploração e extração e exportação desses produtos. Tá correto. Mineração, você falou da plantation, que era de tabaco, de açúcar, de anil. Beleza? Número 12. Qual era a função dos africanos na América Espanhola? Então, os africanos vão ser usados no trabalho da plantation, porque a opção pelo trabalho escravo africano. Então, eles trouxeram pessoas da África para escravizar. Primeiro, porque tráfico de escravos é um comércio, é um negócio lucrativo, tá? E nessas regiões, eles não queriam apenas trabalhar com a população local era menor, porque eles vão produzir plantation, sobretudo na América Central, tá? Então, os africanos foram escravizados, né, porque eles não eram escravos, utilizados na plantation. Produzindo açúcar, rum, melaço de cana, algodão, anil, e, além disso, enriquecendo a coroa espanhola com o tráfico de escravos. Então, comércio. Ok? Tranquilo, número 12? Gente, ali a resposta da 12. Alguma dúvida? Não. Dúvidas, perguntas? Não? Então, estão liberados. Corrigiram, né? Corrijam ali a resposta, complementa a resposta que não estiver bem completa, tá? Tenham um bom dia. Eles vão fazer esse tipo de trabalho na plantation. Bom restinho de semana, até a próxima semana. Eu vi ali que o Emanuel postou, né? Ele procurou a questão da palavra usurpar, tá correto? Nada além para você já não é suficiente. Trabalhar na plantation é um trabalho extremamente violento, é um trabalho exploratório, é plantação de cana-de-açúcar, é um dos trabalhos mais violentos até hoje. Então, eles trabalhavam no regime de plantation. Plantation, grande número de trabalhadores, regime escravo, latifúndio. Não, tinha escravo que vai trabalhar no espaço urbano. Também vai ter escravidão, né? Escravos domésticos, tá? Eles são escravos, eles vão ser escravizados. Tranquilo? Bom dia para vocês, até a próxima aula. Agradeço a participação, obrigada pela participação. Também estou com saudades, Gabi. Um beijão. Beijos, obrigada a vocês pela participação.